Bem-vindo a mais um módulo do curso de Psicanálise Clínica do CETAPS. Hoje, nossa disciplina será Psicopatologias. E você, exatamente, como psicanalista, trata de várias psicopatologias, desde que sejam do campo das neuroses. Já comentamos aqui no curso que as psicoses são mais destinadas à área médica, para o neurologista, para o psiquiatra, mas as neuroses, essas sim se destinam à nossa área, é para o psicanalista e para o psicólogo. E dentro do campo das neuroses, tudo que é uma alteração psíquica é considerado uma psicopatologia. Então, é o que vamos conhecer melhor neste módulo. Veja bem, a etimologia do termo, ela vem do grego. Psique, o grego associava a alma e, ao mesmo tempo, a mente. Ele não fazia essa separação entre os processos da mente e a própria alma. Por isso, ele usa esse termo, psique, que é relacionado à alma do indivíduo e também como funciona a sua mente. E há uma associação com patos, que em grego é doença ou enfermidade, e logos, que é estudo. Por isso, juntando os três termos, temos psicopatologia. Nós vamos começar abordando aqui dois termos que precisam ficar claros para nós. O que é o indivíduo normal e o anormal. O normal, esse termo é positivo, lógico, significa um indivíduo bem adaptado. Adaptado a quê? Adaptado ao meio onde ele se desenvolveu, à sociedade onde ele se desenvolveu. E ainda temos, dentro desta normalidade, o que é considerado um indivíduo são. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E temos aqui do lado anormal, é lógico, é uma visão negativa do indivíduo, e aquele que é considerado anormal, ele tem um comportamento desviante. Desviante do quê? Da norma. Quando falamos em normal e anormal, nós estamos falando em normas. A sociedade, ela estabelece normas, todas as sociedades. Então, em cada nação, em cada região, você tem normas que são específicas daquele grupo. O que é normal, então, é que o indivíduo que cresce dentro daquela sociedade assimile as normas da mesma e passe a viver por elas. Então, normal é quem segue as normas da sociedade onde ele se desenvolveu. E o contexto de anormal é quando temos esse comportamento desviante da norma. Então, alguém que se desenvolve numa sociedade, que tem suas normas, que todos seguem as normas, e ele, mesmo se desenvolvendo ali, ele se desvia das normas. Ele tem um comportamento desviante das normas. E aí temos o termo também doente, que se divide no sentido lato e no sentido médico. Doente no sentido lato é o estado de funcionamento do indivíduo, funcionamento psíquico. Então, esse indivíduo se considera doente porque ele não se sente sadio, funcional. Ele não consegue se sentir bem como os demais.
ainda que ele não tenha um problema fisiológico. Quando há um problema no físico do indivíduo, então nós temos o doente em sentido médico. É encontrado no seu corpo uma anormalidade que precisa ser curada. Então, é o doente em sentido médico. Doente em sentido lato é como o indivíduo se sente. Não bem. Algo está errado com ele, ainda que os exames não detectem nada. Ele não se sente bem, ele se sente doente. Vou te dar um exemplo. Alguém depressivo. Ainda que, através de exames, nada seja encontrado que promova esta depressão, a sua psique, a sua mente, o faz se sentir depressivo, o prende num quadro de depressão, então ele se sente doente, mas aí é em sentido lato, ok? E ainda temos o não doente. Então, nesse quadro, princípio de quem é normal e quem é anormal. E isso eu tenho que olhar primeiro a sociedade em que o indivíduo está inserido. Aí eu vou ter uma visão de normalidade e anormalidade. Em alguns casos, o que é normal numa sociedade pode ser considerado anormal em outra. Em Bali, nós temos as mulheres girafa, que são mulheres que colocam argolas no pescoço de suas filhas, desde novas, e elas forçam a inserção dessas argolas no pescoço para que a criança, durante o seu desenvolvimento, alongue o pescoço e chegue à fase adulta com o pescoço bem comprido. Isso é normal naquela cultura e naquela sociedade, e é um exemplo de beleza. A moça que tem o pescoço mais longo será a mais cobiçada. Será aquela que será disputada pelos pretendentes. Então, isto é normal naquela sociedade. Faz parte daquela cultura, mas é totalmente anormal na nossa sociedade. Mas nem por isso eu posso dizer que uma mãe que faz isso com a filha lá, ela tem um transtorno. Ela é anormal. Para a sociedade dela, ela é normal. Faz parte daquele contexto. E com certeza há coisas que, para uma mulher, para um homem, em nossa sociedade é normal, é natural, que aos olhos deles será algo anormal. Então o analista precisa ter essa visão. Faz parte da entrevista inicial, do processo de anamnese, de onde o indivíduo é, onde ele se desenvolveu, qual é a estrutura social, familiar em que ele se desenvolveu. Aí eu terei uma visão, eu terei parâmetros para dizer se ele tem um funcionamento normal ou anormal. Conceito de normalidade. Normal é, em sentido global, um comportamento próprio da maioria das pessoas pertencentes a uma determinada esfera sociocultural. É quando o indivíduo não destoa do grupo a que pertence. Então, é exatamente o que eu comentei. O indivíduo se desenvolve numa sociedade e ele assimila as características, as normas daquela sociedade. Então, esse indivíduo não destoa do grupo. Ele está alinhado ao grupo. Então, é considerado um indivíduo que teve um desenvolvimento normal. O anormal é aquele que tem determinado comportamento que se desvia da norma do correspondente grupo a que o indivíduo pertence.
O anormal é um indivíduo mal adaptado no seu meio social, que apresenta comportamento disfuncional. Então, o anormal cresce numa sociedade que tem as suas normas, mas ao invés de assimilá-las, de reproduzi-las, ele se desvia das normas. Ele tem o comportamento desviante. Ele quebra as normas, não as cumpre. Então, esse indivíduo destoa daquela sociedade. É considerado um indivíduo anormal para aquela sociedade. O são. O são é um caso especial do normal, mas em geral excede o âmbito da norma. É mais do que apenas cumprir normas. De modo mais global, designa também o estado de conjunto de um sujeito e não se refere, como conceito de norma, a determinados aspectos do comportamento. Para a OMS, são é sinônimo de bem-estar. E aqui nós temos a imagem do que nós chamamos de eremita. Eremita é aquele indivíduo que resolve sair do contexto social, se isolar. Ele vai morar nas montanhas, ele vai morar muito lá no interior, numa floresta, e sozinho, isolado. Algumas vezes ele vem à cidade para comprar algo que ele precisa, passa pouquíssimo tempo ali e volta para aquele isolamento. E aos nossos olhos, esse indivíduo parece anormal. Mas ainda que ele nos pareça normal, ele é considerado são se ao conversarmos com ele, vermos o seu bem-estar. Como ele se sente vivendo assim? Bem, esse indivíduo é feliz, esse indivíduo é bem adaptado àquela natureza e se sente bem naquele lugar, vivendo sozinho, da forma como ele escolheu, que tipo de qualidade de vida ele tem. Nós podemos ter um indivíduo com poucas posses, poucos bens materiais naquele lugar isolado, talvez uma cabana nas montanhas, mas é feliz. E você tem, de repente, um empresário aqui na cidade, com um carro importado, com bens que saltam os olhos, mas é um indivíduo que deita a cabeça no travesseiro à noite e não consegue dormir bem. É um indivíduo estressado que está debaixo de remédios. É o camarada que não tem ainda uma paz interior pelas dívidas que tem, pelos compromissos assumidos. Quando avaliamos assim, nós temos esse empresário da cidade considerado normal, mas não são doente pelo nível de estresse, pelas alterações emocionais que ele tem. E temos o eremita lá na montanha, aos nossos olhos, considerado anormal, mas são, porque você percebe esse indivíduo bem adaptado à natureza, um indivíduo que tem paz, que dorme bem, que não tem problemas, ele é são. Compreendeu aí a diferença? Conceito de doença. Nós temos aqui a enfermidade em sentidos diversos. Primeiro, em sentido médico. O que é enfermidade? Baseia-se em dados anatomopatológicos e fisiopatológicos. Ou seja, a enfermidade aqui, ela depende de exames, de análise
anatômicas e fisiológicas, para então o médico definir se esse indivíduo tem ou não alguma enfermidade em seu físico. Há também a enfermidade em sentido sociológico. É o socialmente adaptado. Então, para o meio sociológico, alguém são é alguém que, naquele meio social onde ele vive, ele está bem adaptado, ele se relaciona bem. E quando ele tem essa dificuldade de relacionamento social, de vivência social, ele então está enfermo. Enfermidade em sentido psicológico baseia-se no sofrimento, e esse sofrimento é psíquico. Então, tudo que traz sofrimento à minha mente, depressão, ansiedade, transtornos, então o indivíduo é considerado enfermo. Enfermidade em sentido forense busca as bases da resposta a diversas perguntas relativas ao aumento ou diminuição da imputabilidade, da responsabilidade, etc. Então, neste caso, a psicanálise forense, ela estuda a mente do psicopata, do sociopata, daquela pessoa que, por um transtorno, pode tomar uma atitude que resulte em crime, mas que, devido a ter o transtorno, pode não ser imputável esse crime a ele. Então, é isso que é analisado no sentido forense. E aí, entramos na nossa introdução à psicopatologia. A psicopatologia é a ciência que estuda as anormalidades psíquicas do ser humano. E para este fim podemos utilizar diferentes meios. Então, num sentido amplo, a psicopatologia estuda as anormalidades da mente humana, ou do funcionamento da mente. É isso que ela quer conhecer, os tipos de anormalidade, suas características, o que elas produzem num comportamento anormal, disfuncional para o indivíduo. E, em última instância, descobrir as terapias aplicáveis para se curar o indivíduo. Então, no estudo da psicopatologia, eu consigo identificar o transtorno, separar se ele é da área de neurose ou psicose, qual tipo de terapia é aplicável, apenas psicológica ou médica e farmacológica, vai precisar de medicamentos? Então, a psicopatologia vai me dar estas respostas. Eu vou conseguir entender com o que estou lidando. Um método utilizado pela psiquiatria e psicanálise como ferramenta para diagnóstico sindrômico, ou seja, aquilo que analisa os sintomas, e nosológico, que é o que define o tipo da doença, é a fenomenologia. Do grego Feinstein, que significa aquilo que se apresenta, o que se mostra fora do normal, ou seja, está fora da norma. E logos, já explicamos, significa o estudo. Então, nós vamos avaliar o fenômeno, que é o acontecimento que está fora da norma e através de um estudo, logia. Afirma a importância dos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos.
Então, fenômenos da consciência, como esse indivíduo se comporta, decide, age. E aí, nós os estudamos separadamente. Através das ações, nós identificamos as alterações psíquicas. Observação: a nosologia é a parte da medicina que trata das enfermidades em geral e as classifica do ponto de vista explicativo. Então, quando falamos lá do ponto de vista nosológico, ou seja, é como a nosologia, que é essa parte da medicina que vem classificando os tipos de enfermidade. Por exemplo, a tabela CID, que vem trazendo uma numeração, um código para cada tipo de enfermidade. A psicopatologia fenomenológica baseia-se na descrição dos fenômenos psíquicos conforme são observados ou relatados. O importante na fenomenologia é descrever o que é vivido diretamente pelo indivíduo. Então, eu preciso ter esta análise de como o indivíduo descreve o seu comportamento, as ações que ele tem, onde há uma disfuncionalidade, onde está incomodando o outro, onde é estranho para o outro o comportamento do indivíduo. E, através dessa descrição, eu tenho os sinais do transtorno do indivíduo, aquilo que pode me dar indicação de que tipo de transtorno ele tem, seja da área de psicose ou neurose. Mas aí eu vou saber, ele tem um comportamento desviante das normas, porque ele tem tal transtorno. É oriundo de um trauma da infância? Então, estamos na área de neurose. É porque ele tem uma anormalidade no funcionamento do cérebro? Estamos na área de psicose. Precisa de acompanhamento médico também. Mas exatamente o estudo é que vai determinar isso. Esta análise comportamental do indivíduo. Existem dois meios de adoecer, segundo a psicopatologia fenomenológica. O primeiro meio de alguém adoecer está ligado ao seu desenvolvimento. O adoecer é compreendido pela constituição, pela personalidade e história do paciente. Então, eu tenho o desenvolvimento desde a fase infantil de um indivíduo. E aí, aquilo que constitui a sua história, acontecimentos que ele teve nas relações com amigos, com família, na escola, algo foi traumático e passou a fazer parte da sua constituição. Estava dentro de um processo de desenvolvimento. Isso se repetiu. Carências afetivas, crianças que passaram muitas horas por dia sozinhos, violência doméstica, abusos, tudo que durante anos ou meses determinada criança sofreu, isso trouxe alterações no seu desenvolvimento, fazem parte da sua constituição. Então, esse adoecimento está ligado ao seu desenvolvimento. E temos o processo. Algo diferente novo na constituição e história do paciente. Um evento traumático. Neste caso, não foi algo que durou anos. Alguém se desenvolvendo num lar desestruturado, numa família desestruturada. Mas ele pode ter tido um desenvolvimento saudável, mas em algum momento houve um evento traumático.
E a partir dali, ele então desenvolve algum transtorno. Vou te dar um exemplo: estresse pós-traumático, um assalto, uma tentativa de homicídio, um acidente sério, é um evento suficiente para promover um transtorno. Então, aqui, o adoecimento veio num processo, algo que aconteceu de imediato. Não foi durante anos no desenvolvimento do indivíduo.